Olá! Seja bem-vinda ao podcast 42 Semanas, o seu espaço acolhedor e seguro para ouvir e partilhar experiências de gestação, parto e nascimento. Eu sou Jéssica Scipione, sou doula, sou terapeuta e especialista nas experiências exclusivas do feminino. E eu sou a Adrine, eu sou estudante de doutorado aqui no Canadá e apaixonada por partos. Eu gostaria de convidar você para aprender um pouquinho, semana a semana, sobre essa imensidão que é gestar e parir. Olá! Esse é o terceiro episódio e o episódio final da nossa série Temporada das Puérperas. Nessa temporada a gente focou sobre todas as experiências de amamentação. Na verdade, você deve ter notado agora que a Jéssica não tá por aqui. A gente está experimentando formatos novos e nessa temporada a Jéssica entrevistou uma pessoa sem eu e eu vou entrevistar uma pessoa sem ela. E nesse caso, eu vou entrevistar a minha mãe. Ela tem 2 filhos e experiências bem diferentes de amamentação e ela vai contar para vocês o que aconteceu, como que era amamentar em 1996 e em 2004. O nome da minha mãe é Terezinha e muito obrigada por você estar aqui. Começa um pouquinho falando sobre você, sobre sua família e como é que foi para você entrar no mundo da maternidade. Tá, meu nome é Terezinha, aí como eu sou a mãe da Adrine, mãe do Danilo e estou com o meu marido, Carlos, né? Já faz uns 25 anos. E como é que foi entrar na maternidade? Você sabia que você queria ser mãe? Como é que foi descobrir a gravidez? No começo não foi tão planejado, mas eu descobri que estava grávida, logo já fiquei feliz, né, de estar grávida. E assim, foi maravilhoso, foi uma mudança de vida, né, para mim, né, a partir do momento de saber que está grávida, de ter responsabilidades, de ter de criar um filho, de educar a vida inteira. Então foi uma mudança de vida mesmo, uma mudança de cabeça, de mentalidade, de tudo. E mãe, você engravidou em 1996. As coisas provavelmente eram muito diferentes de como são agora. Você tinha algum planejamento? Você pensou se você queria amamentar? Como é que você achava que ia ser essa experiência? Você tinha exemplos da família? Eu sempre quis amamentar, porque sempre escutei que o leite materno é a melhor fonte de alimentação para a criança, que protege a criança, que livra assim das doenças, das alergias, é a melhor fonte de saúde para ela nos primeiros meses de vida. Então eu assim sempre quis amamentar por esse sentido de estar dando o melhor para aquela criança naquele momento, né? E também de saber que, tipo, você vai sair com a criança, você já está dando um alimento completo ali para ela na hora que ela sentir fome. Você não precisa estar esquentando uma mamadeira, você não precisa estar preparando o alimento, fazendo nada industrializado, você já está dando um alimento que é uma fonte de vitaminas que a criança necessita. Então, eu sempre quis estar amamentando, só que no caso, a Adrine, né, você, eu percebi que com o passar do tempo, tipo, quando tinha uns 2 para 3 meses, se eu desse água, ela já não queria pegar o peito, porque ela sentiu praticidade do bico da mamadeira. Aí eu já não dava água para ela, né? Porque não era mesmo indicado dar água, era só o leite materno, já para ela não querer parar de mamar.
Tá bom, então já que você entrou na história, vamos voltar. Quando eu nasci, você teve alguma recomendação antes do meu nascimento sobre preparação para você conseguir amamentar? Você ouviu alguma coisa da família recomendando, por exemplo, passar uma bucha ou deixar no sol? E como foi essa primeira experiência da amamentação lá na maternidade? A pega estava correta e como é que chegou a esses 2 meses que você está contando essa história? Eu perguntei para minha ginecologista, né? Ela dava as dicas para mim. Não sei se na época ela falava assim para tipo passar uma toalha felpuda, um pouquinho de leve, mas para a pele ir acostumando com aquele contato de quando a criança fosse mamar, né? Não ficasse machucado. Então eu seguia mais as orientações dela mesmo, aí eu fazia isso. Só que acho que tem um dado momento que eu não me recordo muito, que eles falam que já é para parar de fazer isso, porque isso pode estimular, né? Acho que quando está perto do parto, não sei. Aí eu parei, mas era mais o que ela me indicava mesmo para estar fazendo. Sim, então, isso é bem legal que você falou, e talvez vocês ouvintes vão notar a diferença para algumas outras histórias. Essa recomendação, ela é prescrita de passar, por exemplo, uma bucha vegetal nos mamilos e de fazer algum tipo de fricção. A ideia é que se você prepara o mamilo com essa coisa áspera que vai machucar, pode deixar o seu mamilo mais resistente para quando o bebezinho precisar pegar, ele realmente, o bebê tem uma sucção forte. Só que agora não se recomenda mais isso, a prática é usar sol, banho de sol. Ah, e outra coisa que você falou é sobre parar em uma certa época. Existe sim evidência que estimulação do mamilo e dos seios ajuda o trabalho de parto começar. E isso pode gerar um trabalho de parto prematuro, quando a gente não quer. Isso acontece porque a estimulação do mamilo gera expressão de ocitocina. Então, o mesmo hormônio que faz o trabalho de parto começar, que é a ocitocina, é o hormônio responsável pela amamentação. Então, por exemplo, a estimulação dos mamilos é usada em trabalho de parto quando se precisa que a ocitocina aumente, que as contrações sejam mais efetivas. Então, mãe, você acha que essa preparação que você usou te ajudou? Como é que foi essa primeira experiência de, de amamentar lá na maternidade? Ah, achei que ajudou, sim. Mas mesmo com isso, acaba machucando um pouco os mamilos, fica sensível, sim, né? Pelo fato da criança sugar, eu não sei se é o atrito ou se é a saliva da criança com um certo assim, tempo machuca um pouco. Só que no meu caso foi pouco tempo. Eu acostumei rápido com isso, não machucou tanto e, e deu certo. Eu acredito que do meu segundo filho, pelo que eu me recordo, machucou mais do que quando foi a minha primeira filha, que no caso você. Tá bom. E então, a minha primeira pega provavelmente foi dolorosa, você notou a dor. E quando que essa dor foi embora? Por volta de 1, 2 semanas? E como foi amamentar saindo da maternidade até a hora que eu parei de mamar e por que que eu parei de mamar? Ah, depois que saí da maternidade, aí foi tranquilo a amamentação. Não tive dores, assim, foi super tranquilo, não tava mais, não machucou mais. Eu acostumei com o ato de amamentar. Inclusive é até prazeroso amamentar, né? É um momento que você tá ali segurando o seu filho, é um momento só seu e do seu filho, dando carinho para o seu filho. Então, é um momento mágico, assim, é gostoso amamentar. Eu acho que
vale muito a pena, tanto pelo fato de você estar fazendo com que aquela criança cresça e se desenvolva, e o momento que você está transmitindo segurança e carinho também para aquela criança. Uhum. E uma coisa que minha mãe falou sobre a, a fisiologia do leite materno e o que, que o leite materno representa para o organismo do bebê é real. Existem muita pesquisa falando dos benefícios do leite materno, mas também não é o fim do mundo. A fórmula também consegue nutrir a criança quando ela é necessária. A diferença maior entre o leite materno e a fórmula é que o leite materno ele está vivo porque ele contém anticorpos e até bactérias. É pelo leite materno que o bebê consegue responder e lutar contra as primeiras infecções. Isso acontece porque o ambiente que o bebê tá também é o ambiente que a mãe tá. Então, se, por exemplo, tem um vírus que tá pegando a mãe, essa mãe vai começar a produzir os anticorpos contra o vírus e passa pelo leite materno para o bebê. É por isso que o leite materno tem cores diferentes no colostro ou quando você começa a mamar para o final da mamada, porque ele se adapta às necessidades nutricionais e às necessidades imunológicas do bebê. E mãe, então tava uma maravilha amamentar, chegou da maternidade, a pega tá boa, não tá mais doendo. O que que mudou? Quando você introduziu a mamadeira, quando que começou esse problema da água e quando que a amamentação não estava mais legal? É que no meu caso eu tive que voltar a trabalhar assim, não tive que esperar até os 6 meses para voltar a trabalhar. Eu tive que trabalhar, voltar antes, tipo quando você tinha 3 meses mais ou menos para 4 meses, eu já tinha que voltar a trabalhar, porque eu saí um mês antes, né, de licença maternidade. E aí, como eu falei, você não aceita, tipo assim, se desse uma mamadeira ou uma chuquinha, você já não queria pegar o peito. Eu não sei por quê, não sei por conta de praticidade, pelo ser mais fácil a chuquinha ou o bico da mamadeira. Então, era uma briga feia para depois pegar a mamadeira, pegar o peito de novo. Por mais que eu tentasse tirar leite, pôr na mamadeira, mas naquela época não tinha bombinha, eu tentava tirar, era muito difícil a demanda de tirar o leite, né? Até tentei, mas não consegui. Aí, quando eu voltei a trabalhar, tive que dar a mamadeira. E pelo fato do bico da mamadeira ser mais prático, é, no caso, você começou a rejeitar o peito, você não queria o peito mais de jeito nenhum. Mãe, você está descrevendo uma coisa chamada confusão de bico. Agora se fala muito mais sobre isso, e essa ideia que introduzir outros bicos artificiais, como por exemplo o bico da chupeta e o bico da mamadeira, faz a criança se confundir em relação ao bico do peito. Isso acontece porque a força para puxar e trazer o leite à boca que o bebê precisa fazer no peito é muito maior que a força que o bebê tem que fazer para mamadeira. Então, por exemplo, um bebê que está mais cansado, um bebê que ainda não tem muitas habilidades orais, ou que tem língua presa, às vezes tem até a bochecha está presa, esse bebê não consegue mamar tão bem no peito como ele mama na mamadeira. Então, o bebê começa a preferir a mamadeira, porque é mais rápido, o leite chega mais fácil com menos esforço. Parece que esse foi o caso. E aí, outra coisa também é que as bombinhas agora estão super mais disponíveis. Eu sei que com o meu irmão, Danilo, isso foi em 2004, então 8 anos depois, você já ordenhou. E depois que eu comecei a ter confusão de bico, você ainda insistiu? Ou você continuou só com a fórmula? E até quanto tempo eu mamei? Eu insisti, né, bastante vezes, mas não teve sucesso. Aí
foi introduzido mesmo, né, o leite, né, levou ele no pediatra, aí o leite mais apropriado para substituir o materno, e aí já começar a entrar com as papinhas, mas tudo indo com indicação do pediatra no momento certo. Uhum. E ai, mãe, você ficou ok com isso? Você se sentiu culpada ou você confiou no pediatra? Porque, de fato, a culpa não é sua, porque a Organização Mundial da Saúde recomenda aleitamento materno exclusivo até os 6 meses. Essa informação vai de embate com a nossa política que faz as mães voltarem a trabalhar com 4 meses. No seu caso, naquela época era 13. Então é muito realmente difícil amamentar exclusivamente até os 6 meses nesse problema. Você ficou de boa com essa sua experiência de amamentação? E você pensou em alguma coisa que você faria diferente no próximo bebê, se você tivesse um próximo filho? Olha, se não fosse o fato de eu ter que voltar a trabalhar antecipadamente, se eu pudesse na época ter amamentado mais, com certeza gostaria de ter amamentado mais, porque o que eu observei enquanto eu amamentava, assim, não tinha nenhum tipo de doença, infecção, resfriadinho, pneumonia, nada. Foi só parar de mamar, que aí já começou, sabe? Resfriado, levar no pediatra, febre, doença. Eu achei que na época isso teve muito a ver com a amamentação. E o fato de já ter que sair de casa, de já ter contato também com outras realidades, outras crianças, outros bebês, né? Tudo isso ajuda também, né? É bem legal que você trouxe essa informação sobre a diferença que você notou na minha imunidade, porque muitas pessoas falam dessa consequência da amamentação como se fosse muito forte, como se amamentar fosse sinônimo de criança mais saudável, enquanto dar fórmula fosse sinônimo de criança doente. E existem sim evidências que mostram que o leite materno é melhor para a imunidade do bebê. Mas essa diferença não é tão gritante como algumas pessoas falam. E se vocês quiserem, eu posso fazer um texto, né, no Instagram explicando exatamente como essa pesquisa foi feita, exatamente o risco e o benefício que a amamentar traz. Mas sim, eu fui uma criança com uma imunidade muito baixa, então provavelmente eu teria ganhado muito em ter sido amamentada, porque a minha imunidade precisava desde sempre uma ajudinha. Agora, mãe, depois dessa experiência e tal, você conseguiu chegar ao seu objetivo, que era me amamentar até você voltar ao trabalho. Como é que foi descobrir que você estava grávida pela segunda vez? E como é que foi mentalmente e emocionalmente pensar sobre a amamentação da segunda vez? Você estava também num estágio diferente da sua vida, você já tinha 36 anos. Como é que foi para você? E vendo essa diferença entre a preparação da minha amamentação para do Danilo. A amamentação do Danilo, assim como eu já tinha passado, né, com a experiência com você, eu já não fiquei assim tão preocupada, já encarei com uma coisa mais normal, então não me preocupei mais quanto a isso, né? Porque a primeira gravidez você tem muitas dúvidas, né? O que vai acontecer com você, com seu corpo, se você vai conseguir. Já do Danilo não, que eu já sabia por ter passado, por ter te amamentado, então já estava preparada. Falei, quando ele nascer, vou amamentar ele o período que for necessário, né? E, e foi assim mais tranquila do Danilo. No começo machucou um pouquinho, mas logo já melhorou, assim, foi questão de uma semana, acredito. Depois foi super normal a amamentação dele. Aí, no caso do Danilo, eu até consegui amamentar por mais tempo, porque eu amamentei os
5 primeiros meses, depois voltei a trabalhar. Mesmo voltando a trabalhar, ele ainda quis continuar mamando. Então, quando eu chegava do serviço, eu dava mamar, à noite eu dava mamar, então eu ainda suplementava, né, a alimentação dele com a mamada, né? Então ele mamou bastante. Eu achei que isso foi bem positivo para ele. Até quanto tempo total que ele mamou? Ele mamou até 1 ano. Ah, até 1 ano, que legal. E como é que foi a relação do Danilo com a mamadeira e com a chupeta? Você pensou em fazer alguma coisa diferente ou você também suplementou com fórmula com mamadeira desde o começo com o Danilo? Não, até os 6 primeiros meses de vida que eu não tive que trabalhar, era só o peito mesmo. Só quando eu tive que voltar a trabalhar, aí eu comecei, tipo, dar mamadeira, porque eu, aquele momento, durante 8 horas, eu ia ficar ausente, né? De casa, não estar perto dele. Aí comecei a dar mamadeira para preparar ele para tomar o leitinho sem ser no peito. No começo ele foi ao contrário de você, ele não queria pegar o bico da mamadeira, ele só queria o seio, né, o mamilo. Aí eu tive que tipo achar uma mamadeira que aqui no Brasil a gente chamava que era da Lilo, que ele tinha um formato de bico bem parecido com o peito. Aí só com essa mamadeira foi que ele quis mamar. Aí eu tive que comprar 2 mamadeiras, deixar uma na creche, ou na, quer dizer, na escolinha, ou foi na creche na época que ele foi, né? Aí ele só mamava nessa mamadeira, porque ele achou parecido com o peito. Se fosse outra mamadeira, ele não queria. Tanto que no primeiro dia que ele foi para a creche, ele ficou um intervalo grande sem mamar, porque ele se recusava a pegar. Mãe, eu lembro dessa mamadeira. Ela tinha um bico mais escuro e ele era maior, era redondo, parecia um bico de peito mesmo. Eu lembro de lavar ela e achar bem interessante a textura. E como é que foi em relação ao seu trabalho? Você conseguia ordenhar o leite lá? Você sentia quando você estava lá, o seu leite enchia muito? Você tinha espaço para poder ordenhar ou nunca foi uma opção para você? Olha, para ser muito sincera, eu sempre achei ruim ordenhar, porque eu comprava aquelas bombinhas e ficava lá tentando ordenhar, não conseguia a quantidade de leite que o bebê precisava. No meu caso, eu não consegui ordenhar tanto, eu não sei o que que acontecia. Eu não sei se a bombinha era apropriada ou eu não saía tanto leite assim. Era difícil para mim armazenar leite para dar. Às vezes que eu ficava muito tempo tentando, eu conseguia poucos ml de leite. Uhum, entendi. Hoje em dia tem agora bombas elétricas, né? Inclusive bombas elétricas sem fio que você coloca e automaticamente ela puxa. Talvez você na época teria se aproveitado de usar uma dessa e talvez se você tivesse espaço no trabalho até poderia armazenar mais leite e levar uma amamentação mais longa. Mas então foi uma experiência realmente positiva para você, pelo que eu tô entendendo. Quando que não se estava mais positiva que você realmente decidiu desmamar o Danilo? Quando ele estava já com 1 aninho, aí eu estava dando só mais mamar à noite mesmo, e ele já estava se alimentando de tudo. Aí eu pensei comigo, não, já está na hora de eu desmamar, ele já está grandinho. Aí eu fui aos poucos tentando desmamar ele, meio que enganava ele à noite, ele pegava o peito, de vez em quando eu dava a mamadeira no lugar do peito, quando ele estava meio sonolento. Aí ele meio que acostumava com a mamadeira e foi aos pouquinhos eu consegui desmamar ele. Você acha que demorou muito? Foi difícil ou você acha que você conseguiu fazer de boa?
Eu acredito que num espaço de 1 mês, 2 meses, tinha que ser aos poucos, porque quando ele percebia que não era o peito e sim a mamadeira, aí ele chorava, acordava, ele não queria largar o peito. Ele estava Ele gostando do leite direto da estava fonte. gostando, sim. Eu tive que enganar ele para desmamar ele. Eu ficava meio que enganando. Era mais assim, à noite mesmo, ou de madrugada. Falando um pouquinho sobre a parte cultural de amamentar, você amamentava fora dos lugares? Você sentia que existia alguma resistência? E também em relação à amamentação em lugares diversos, você sempre foi respeitada em relação a isso? Sim, eu sempre amamentei assim, e nos lugares quando a criança estava com fome, em diversos lugares, né? Eu sempre fui respeitada, né? Mas eu também sempre fui aquela mulher meia conservadora. Nunca fui tipo assim, ai, abri bem minha roupa, vou deixar mais o meu seio à mostra. Eu era aquela conservadora que colocava uma fraldinha assim, disfarçava e amamentava super bem. Nunca deixei de amamentar por conta disso. E nunca senti assim preconceito por conta disso também. E uma outra pergunta que eu tenho é: você sentiu que as experiências ao redor de você, então, você tem várias irmãs, como que a experiência delas afetou você? Você acha que pelo fato delas terem amamentado, elas não terem amamentado, isso mudou a forma que você levou essa amamentação? Eu acho que assim, a família inteira amamentou, né? Então meio que você vai seguindo o exemplo, né? Minhas irmãs amamentaram, eu amamentei. Então eu acho que é bem positivo isso, você ver, seguir o exemplo de coisas boas, né? E saber que isso faz bem para a criança. E é muito mais fácil quando você já tem pessoas que fizeram isso e quando você tá mais cansada, mais querendo desistir, tem alguém que não, olha, vai passar, vai dar certo, você consegue mais. Ou mesmo no sentido oposto, tem alguém para te falar, não, agora já não tá mais legal, agora você precisa de ajuda. É muito importante a gente lembrar de como a nossa cultura influencia quanto as nossas crianças são amamentadas e quanto elas têm acesso a esse direito, que é um direito fundamental dos bebês, que é ser amamentado pelas suas mães. Mãe, muito, muito obrigado por você topar essa entrevista. E foi muito interessante ouvir essa história pelo outro lado, porque a gente nunca chegou a conversar sobre os detalhes de amamentar. E eu vejo você um grande exemplo para mim. Quando chegar na minha hora, eu tenho certeza que eu vou mandar uma mensagem para você e você vai conseguir me ajudar. Se você não estiver pertinho de mim, né? E nós vamos chegando ao final da entrevista e eu queria perguntar se tem mais algum detalhe que você queria adicionar, mais uma coisa que você acha importante que as mulheres que estão ouvindo saibam em relação à amamentação, especialmente nesse mês, que é um agosto dourado, um mês para a gente pensar e conversar sobre amamentação. Eu que agradeço de participar da entrevista, eu gostei também. E o que eu falaria para as mulheres, assim, não desista de amamentar na primeira parte difícil, tipo, não tenho leite, ai, tá muito machucado, ai, a criança não quer. Muitas vezes as mães desistem na primeira oportunidade, tipo, meio que se dá uma desculpa para não amamentar o filho, né? E isso não é legal, porque não é importante para o filho que dê leite e outros tipos de leite, assim, sendo que pode dar o leite materno, que é um leite que é muito mais rico para a criança, né? Essa é a minha mensagem. Obrigada, mãe! E aqui a gente vai terminando a nossa temporada especial só sobre puérperas e amamentação. Muito obrigado para você que ouviu até aqui. Estamos no Instagram
e em todas as redes sociais. Também estamos no YouTube agora. Nós vamos começar a postar os episódios completos lá. E lembrem-se sempre de olharem as referências no Instagram. Tudo o que foi falado aqui em relação à evidência científica está também compartilhado com o artigo, com a informação certinha, se você quiser checar. Obrigada, mãe. De nada. Obrigada, audiência. Obrigada a todos. E muito obrigada por me amamentar. Muito obrigada por cuidar de mim, me trazer ao mundo, amamentar meu irmão e ser a melhor mãe que a gente poderia ter. Eu que te amo. Te amo também. Tchau.